Tá fácil, né, senador? Sim. 7 minutos? Agora não, fica com 70. Fica à vontade aí. É brincadeira. Brincadeira com o senador aqui. Vou ter um tempo livre para você. Obrigado. Senador, eu estou com a missão aqui de falar dos regimes diferenciados específicos, mas eu acho que, dadas as perguntas aí da audiência online, acho que faz sentido só a gente lembrar um pouquinho também dos pilares da reforma tributária antes de entrar no tema específico, né? Então, que o sistema tributário brasileiro atual é complexo, é caótico, ninguém nega, isso é consenso. A reforma está aqui para simplificar. Dentre os pilares da reforma, a gente tem um crédito integral em todas as aquisições, a desoneração completa dos bens de capital, e aí já até trazendo um ponto aqui que a colega comentou sobre trator, maquinário agrícola, tudo isso é bem de capital. Nossa intenção é que seja totalmente desonerado, tá? Seja via crédito integral, seja via alíquota zero. Isso é a forma da desoneração. Está na Constituição, temos que cumprir, né? Desoneração das exportações, isonomia entre importações e vendas locais, né? Dentro do setor agro também, aproveitando a deixa, né? Hoje o setor é imune das exportações, mas acumula muito crédito tributário na cadeia, todo um resíduo tributário. Esse resíduo ele não recupera, né? Então é imune, mas não tanto assim, não 100%. Na reforma vai ser 100% imune de tributos. Nosso setor exportador vai ganhar muita competitividade, vai ganhar muito com a reforma tributária, tá? Um mínimo de obrigações acessórias e, no mundo ideal, um mínimo de alíquotas e tratamentos diferenciados. E aí a gente chega hoje na nossa pauta dos regimes diferenciados específicos. Muita discussão política se deu no âmbito da Emenda Constitucional 132. Na Constituição Federal a gente tem ali um rol taxativo dos regimes diferenciados específicos. E aí entra uma responsabilidade enorme do legislador complementar de não ir além nem aquém da vontade do Constituinte, né, daquilo que o Constituinte quis, e tornar isso realidade, concretizar. A gente fez todo um trabalho técnico no Ministério da Fazenda quando enviamos o PLT 68. Então, a cada item que estava na Constituição, a gente se debruçou, criou um grupo técnico, chamou os membros de outros ministérios, chamou os setores, né, para realmente identificar que operações dentro de cada setor goza de uma alíquota reduzida ou goza de um regime específico, né? E aí a gente tem uma lista grande. Isso é bastante desafiador, né? A gente falou hoje aqui, só hoje nessa audiência, de tudo de pneus até refino de lubrificante, até Simples Nacional, até sistema financeiro, previdência, seguro, ressegura. É bastante desafiador fazer esse trabalho, mas estamos aqui para isso, né? Então, na redução da alíquota de 30%, entraram os colegas, como eu, advogados, contadores, engenheiros e outros mais. Na redução de 60%, educação, saúde, tivemos o Bruno aqui pela CN Saúde. Na área de saúde, também dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade, medicamentos, uma lista bastante grande, com todos esses itens com alíquota reduzida, composições enterais e parenterais e produtos de higiene e limpeza majoritariamente consumidos por família de baixa renda. Tudo isso tem alíquota reduzida, tudo isso o Constituinte olhou e falou: tem que aplicar uma alíquota menor do que a alíquota padrão, tá? O mesmo vale para produtos agropecuários, insumos agropecuários, produções nacionais. Alguém perguntou da cultura na plateia, né, senador? Cultura vai gozar, sim, de uma redução de alíquota de 60%, tá? Tem 25 itens arrolados no anexo: atividades desportivas, a comunicação institucional, bens e serviços relacionados à soberania e segurança nacional, serviços de segurança da informação, segurança cibernética e, por último, a reabilitação dos centros históricos, tudo isso com alíquota reduzida. Aqui a gente está no campo dos regimes diferenciados, que querem dizer alíquota reduzida, tá? Além disso, a gente também tem uma redução de alíquota zero no âmbito desses regimes diferenciados, dispositivos médicos, acessibilidade de medicamentos. Muitos medicamentos estão aqui na alíquota zero, tá? Boa parte da saúde está na alíquota zero, a intenção é essa mesmo, né? E eu gostaria de destacar também que na Câmara foi criado um Fast Track, que é o apelido que foi dado, para uma possibilidade de atualização anual ou emergencial das listas de dispositivos médicos e medicamentos com alíquota reduzida, justamente para o país conseguir se adaptar a situações de calamidade ou outras emergências públicas. Ainda na alíquota zero, produtos de cuidados básicos de saúde menstrual, serviços prestados por instituição científica, tecnológica e de inovação sem fins lucrativos, e imóveis e automóveis adquiridos por pessoas com deficiência, e por pessoas com transtorno do espectro autista e também por taxistas. Está tudo aqui na alíquota zero.
Então, a gente vê que regime diferenciado é redutor de alíquota. Tá? É redutor de alíquota, a gente cria essas outras faixas. A decisão da criação das faixas de aplicar o redutor já foi tomada no Constituinte. O que a gente está falando aqui pelo Constituinte, o que a gente está falando aqui na lei complementar é com muito equilíbrio, com muita técnica, de tentar ali realmente dizer o que tem que estar dentro, em termos de uma descrição acurada. A gente remeteu aos NCMs, às listas de harmonização aí do Mercosul, para tentar para concretizar aquilo que o Constituinte já definiu. Eu até ousaria dizer, senador Zarzur, que é uma discussão mais técnica do que política algumas vezes, né? Como é que eu redijo o anexo 32 da lei, sabe? Esse tipo de coisa. Claro que tem impacto, é importante, não estou negando a importância, eu estou comentando que aqui a gente tem que, né, manter o equilíbrio e manter fiel ao que já foi decidido pelo Constituinte. O transporte público tem isenção, a gente tem os créditos presumidos que já foram comentados aqui, o pequeno produtor rural, transportador autônomo de carga pessoa física, bens móveis de revenda de pessoa física, resíduos e materiais reciclados, e também 2 regimes próprios da CBS, um é o ProUni e o outro é o automotivo, que tem um phase-out aí até 2032. Tá. Ao lado dos regimes diferenciados, por que a gente chama de diferenciados de um lado, específicos do outro? Específicos, eles nasceram para aqueles setores que não se encaixam muito bem numa atividade produtiva normal, vamos dizer assim, né? Ou para qual o IVA foi pensado. Então, aqui entra combustíveis, né? Colega dos lubrificantes, né, teve uma fala importante aqui hoje, que tem a monofasia, entra serviços financeiros, que às vezes são remunerados com tarifa e comissão, às vezes são remunerados por margem nas operações, que é o spread. Entra o plano de saúde, que também é um intermediário na relação entre o contratante e o prestador de saúde. Concurso prognóstico, as famosas BETs, né, também estão aqui. Bens imóveis, os colegas aí da construção e dos imóveis estão em diálogo constante conosco. Cooperativas. E aqui eu chamo a atenção para um ponto que, do item 7 para baixo, tudo entrou como regime específico. Bar e restaurante, hotelaria, transporte coletivo de passageiro, agência de viagem, a SAF do futebol e também operações relacionadas à diplomacia, tratados internacionais. O fato deles terem entrado como serviço, como regime específico e não como regime diferenciado, nos coloca um desafio a mais, que é como é que eu verso sobre esse crédito na entrada, como é que eu verso sobre esse crédito na saída. Inicialmente, o setor de bar e restaurante, por exemplo, publicamente defendia um regime cumulativo para eles. Eles preferiam não ter crédito e ter uma alíquota mais baixa. Na Câmara mudou, né, eles evoluíram tecnicamente, agora querem a alíquota, querem o crédito, em troca de uma alíquota um pouco mais alta, mas eles entenderam que o crédito é importante. Então, às vezes, também a gente colocou coisas aqui no regime específico que, com o aprofundamento técnico das discussões, as pessoas querem se aproximar mais do regime geral, com uma alíquota reduzida, então se aproximar mais de um regime diferenciado. Mas a gente tem que ter esse cuidado, que uma coisa é regime diferenciado, que há um favorecimento por parte do Constituinte, outra coisa é regime específico, que requerem regras próprias de tributação não necessariamente favorecidas. Aí entra um pouco da decisão política. Tá? E tem um ponto muito importante que a gente ainda não conversou hoje, mas que nós aqui como governo, senador, né, todos os senhores e senhoras senadores, tem uma responsabilidade, todos nós temos, né, de olhar o todo, de olhar a floresta. Então, aqui a gente está ouvindo cada setor individualmente, cada setor está olhando para a sua árvore, né, e está no seu papel legítimo, né, de defesa de interesses particulares aqui na audiência. A audiência é para isso mesmo, né? Mas nós aqui do setor público, governo, parlamento, a gente tem que olhar o todo, tem que olhar o sistema como um todo. Então, se tem alguma coisa muito desequilibrada, a gente precisa repensar, né? Então, durante as conversas, uma coisa que eu pensei, que a gente conversava muito, era assim, poxa, eu não posso ter um hospital no final do dia com uma alíquota maior do que um outro setor que não é tão importante quanto o hospital, né? Só para citar um exemplo, e não vou me arriscar a falar qual seria um outro setor, tá? Só um exemplo, né? Então, se o hospital vai estar com uma alíquota com redutor de 60%, não faz sentido que um regime específico tenha um redutor maior que 60%, né? De fato, parece que não haverá mesmo, tá? Mas é só um exemplo de assunto que a gente precisa tomar cuidado com esse equilíbrio. E dentro desse equilíbrio, o Constituinte nos deu um mandamento que a cada 5 anos a gente precisa
como sociedade, olhar para o que a gente fez, olhar para os 5 anos passados, ver o que a gente fez, ver se está tudo certo, né? Se deu certo, custo-benefício, ou se precisa fazer algum ajuste. Então, isso também é possível. Tá? Essa avaliação quinquenal é possível e ela vai, sim, abranger regimes diferenciados e regimes específicos. Na Câmara, houve muita discussão com relação à calibragem da alíquota de referência, que é essa alíquota máxima, né, e a que as empresas vão estar sujeitas. A gente mandou o PLP com a estimativa de 26,5%. Na Câmara foram incluídas outras diferenciações e houve uma preocupação da alíquota de referência exceder os 26,5%. Então, qual foi a solução que a Câmara deu? Vamos colocar mais uma trava dentro da reforma. A gente já tem a trava da manutenção da carga, né? Não vai aumentar a carga tributária, bem verdade também não vai diminuir, né? Que é uma reforma tributária, de desenho do sistema, mas não vai aumentar, já tem essa trava. A Câmara adicionou uma nova trava, tá? Que eu estou chamando de trava, mas eu vou explicar melhor. O que está dito ali? Que se a alíquota de referência passar de 26,5%, tá? Lá em 2033, que o Poder Executivo da União tem o dever de enviar um PLP propondo diminuição das reduções de alíquotas dos regimes diferenciados ou, eventualmente, revisão dos regimes específicos para que a alíquota de referência fique em 26,5%. Então, essa foi uma inovação da Câmara, que está aqui no texto que vem para o Senado, e eu diria que é um ponto que demanda bastante atenção, viu, senador? Porque a gente também não quer deslocar um problema político de hoje para amanhã, né? De 2024 para 2033. A gente precisa olhar para isso. O que isso quer dizer? Na minha opinião, a Câmara foi bem no sentido de colocar no texto algo que a sociedade já clamava. Não queremos uma alíquota de referência maior que 26,5%. Né? Dentro da Câmara, há o que eles nos passaram, né, quando colocaram isso, há uma visão que talvez a gente esteja sendo muito conservador nos nossos cálculos como governo, né? E, de fato, é um cálculo que é baseado em estimativas, em alguma medida. Né? Ninguém vai cravar exatamente ali quanto é que vai ser, ninguém enfim, tem bola de cristal. Um cálculo embasado, mas a Câmara teve essa preocupação. Então, eles apostam que vai ficar dentro dos 26,5%, inclusive com os regimes diferenciados específicos. Nós temos preocupação, estamos trabalhando para isso, todo o modelo operacional é para isso, a simplicidade é para isso, tudo que a gente está fazendo é para isso. Tá? Mas, se por acaso a alíquota de referência exceder 26,5%, a gente vai ter essa responsabilidade de mandar um novo texto para ser discutido. Então, acredito, senador, que um debate que a gente pode ter nessa casa é sobre isso. Como isso vai funcionar? Vai ser um novo texto? É da nossa cabeça? É do parlamento? É caso a caso? É algo mais linear, sabe? Vamos arrumar todo mundo linearmente para chegar de referência de 26,5%. Porque lembra, a soma disso é a manutenção da carga. Então, quanto mais coisa a gente coloca nos diferenciados específicos, maior a alíquota de referência. Então, nesse momento, a conta vai chegar e a gente vai ter que readequar. Então, uma coisa que a gente tem que conversar é como que a gente vai fazer essa readequação. Né? Qual vai ser o custo político disso? Quem vai assumir, né, essa missão dura? Se vai ser algo mais automático, algo mais linear? Enfim, eu acho que é um tema político para essa casa se debruçar com muita calma e de interesse direto aí do povo brasileiro que consome tudo isso que a gente falou aqui hoje. Né? Não consome só uma coisa nem só outra, a cesta de consumo é bastante ampla. E o seletivo também vai estar na avaliação quinquenal. Então, aqui só um resuminho, outros pontos que a Câmara trouxe que são interessantes, vou citar aqui em nenhuma ordem específica. A gente vai devolver o IBS e CBS para o turista estrangeiro, o tax-free. Eu sempre fui fã do tax-free, viu, senador? Inclusive, quando chegou essa hora lá na Câmara, o secretário Api falou, não é você que vai negociar esse assunto não, que você gosta muito desse assunto, né? Mas entrou lá na Câmara o tax-free, e estou tomando liberdade aqui de fazer essa brincadeira com todos. Muita coisa para as cooperativas entrou, regime de transição para os bens de capital. A gente quer, sim, fazer o regime de transição para o setor imobiliário, está em discussão com o setor imobiliário, né, que foi falado aqui pelo colega. Entrou o crédito para plano de saúde, vale refeição, vale alimentação. Acho que o Bruno trouxe aqui, a gente precisa, né, Bruno, ver como que a gente vai operacionalizar esse crédito, mas a empresa que contrata plano de saúde para os seus funcionários, né, quando ela é obrigada a fazer essa contratação por convenção coletiva, ela vai se creditar do valor que o plano de saúde pagou, né?
de tributo. Então, vai ter esse crédito, isso entrou. Aí, já aproveitando, fazendo um comentário, Ana Cláudia, por que decorrente de convenção coletiva de trabalho? Porque a gente não quer correr o risco de ter o Daniel aqui, por exemplo, abrindo uma empresa para contratar plano de saúde da minha família, né? Tudo diretor, tudo sócio daquela empresa. E ter o crédito. A intenção não é essa. Na verdade, o IVA sempre quer um consumo, independentemente dele ser supérfluo, dele ser menos supérfluo, sempre que há um consumo por uma pessoa física, eu tenho que ter incidência do IVA. Então, eu não quero correr o risco de ter uma mega pejotização no Brasil, em que as pessoas transfiram para PJs despesas pessoais. Essas despesas têm que ter incidência do IVA. Por isso que tem lá o famoso bem de uso ou consumo pessoal, como uma exceção ao creditamento. Por que é uma exceção ao creditamento? Porque sempre que eu tenho consumo de pessoa física, eu tenho que ter incidência, né? E aí, o fato de estar em convenção coletiva de trabalho demonstra claramente que é algo destinado aos empregados, que é algo, vamos dizer assim, controlável e dentro da atividade econômica daquela empresa. Esse é o racional para ter entrado, tá? E outros ajustes técnicos e de mérito a serem discutidos. Tá? E aí, aproveitar, senador, e fazer alguns comentários específicos que o senhor me pediu. Eu anotei aqui alguns pontos das falas dos colegas. Bom, dentro da fala da colega da CNA, um ponto que eu destaco é o bem de capital, acho que faz todo sentido a questão do bem de capital, e a questão da definição dos alimentos, a gente está estudando isso, junto com o MAPA também, que também teve uma fala aqui hoje. Tá? O Bruno da Centro de Saúde, comentei dos créditos dos planos de saúde. Bruno, vamos ver como operacionalizar isso. A decisão política foi tomada na Câmara, da nossa parte a gente vai honrar o que foi combinado, né? Parte do governo. Então, a gente tem que ver como operacionalizar isso. O ponto que você trouxe da receita financeira, a gente também discutiu na Câmara, né? Eu acho que a versão que saiu da Câmara está bem diferente da versão que entrou lá, mas a ideia é que a receita financeira tributável seja somente aquela relacionada ou decorrente do preço de venda aos seus consumidores finais. Então, se o camarada paga à vista com desconto, né, e aí você aplica o dinheiro dele, ou se ele paga a prazo com valor mais alto, a tributação tem que ser a mesma. Então, a receita financeira que está sendo capturada é só essa receita da variação no tempo do recurso que vem do seu cliente. A gente tentou redigir dessa forma, mas a gente pode sempre conversar sobre aperfeiçoamento de texto, mas para deixar claro que é apenas a receita financeira relacionada à atividade fim e não aquela receita financeira de sócio, de capital próprio, nem nada disso, né? No caso do resseguro, João, eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho também, porque aí tem a especificidade da alíquota zero, né? Regime específico de combustíveis, refino de lubrificantes, vamos avaliar, né? Eu acho que é pertinente a ideia que os combustíveis estejam lá. Na Previdência Complementar fechada, queria agradecer ao Jarbas aí pelas palavras. A gente trabalhou muito no texto na Câmara. Hoje, fundo de pensão de tente fechada e plano de saúde de autogestão não vai pagar tributo, não vai pagar, já está fora. Aí é uma discussão de redação ali, como é que a gente se certifica que é gente séria, né? Como vocês são, né? Deixa eu ver mais alguma coisinha. Com o presidente Rodrigo Maia, da CNF, temos dialogado muito também. Tem alguns pontos pertinentes que eles estão trazendo aqui para essa casa. Sugiro a gente também sentar e ter uma discussão sobre eles. Acho que tem coisa pertinente, sim, a ser avaliada. Aperfeiçoamento é sempre bom, né? Aperfeiçoamento técnico, meritório, com segurança jurídica. Imóveis, já comentei que estamos redigindo a transição junto com o setor e trabalhando muito junto nesse cálculo da alíquota, sempre uma discussão muito correta, de altíssimo nível técnico com o setor. Então, agradecemos as palavras aí do colega e retribuímos essas palavras. O setor sempre foi muito correto conosco. E, por último, só um comentário em relação à fala da Ana Cláudia, que tem a ver com a questão do creditamento. Como eu comentei, sempre que a gente tem regime específico, a gente tem o desafio de formular uma regra de creditamento específica. Senão seria diferenciado, ou geral, né? Então, o específico está lá por um motivo. Em alguns momentos, a gente enxerga que é um consumo. Então, na Previdência Complementar, por exemplo, quem se aposenta é pessoa física. Então, é um consumo. A contratação da Previdência Complementar é consumo, né? Não teria creditamento. Só para dar esse exemplo. Tem algumas áreas que são zonas cinzentas, é bem verdade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, do IVA. Então, o exemplo que a Ana Cláudia deu do hotel, né? Ou bar e restaurante.
Tudo bem, pode ser que eu esteja fazendo uma reunião de negócios, pode ser que eu esteja viajando a trabalho, mas também pode ser que eu esteja viajando a lazer. Então, existem essas zonas cinzentas lá fora também. Isso não é novidade nossa. O que os países fazem? Eu coloco uma regra objetiva para dar segurança jurídica. A gente colocou uma regra objetiva aqui, hotel, restaurante e bar não dá direito a crédito, aquilo que eu comentei, que antes eles queriam ter um cumulativo, agora tem crédito para trás, mas não tem para frente. Uma regra objetiva com segurança jurídica. Isso possibilita uma alíquota de referência um pouquinho menor. Né? Sempre que você é um pouco mais rigoroso em algum pedaço, você tem uma alíquota de referência um pouquinho menor. Essa é a troca que a gente faz. E dá segurança jurídica. Tá? Mas todos os países passam por isso, viu, senador? Aí são escolhas que a gente precisa fazer. O importante é que tenha segurança jurídica e que as pessoas saibam as regras de antemão. É isso, queria te agradecer pelo tempo.